Olá pessoal, essa questão aqui ela fala sobre autotransplante de células-tronco, então dois conceitos importantes, autotransplante, célula-tronco, e fala também sobre rejeição. Bom, primeiro vamos falar sobre a rejeição. Se acontecer um transplante entre indivíduos diferentes, por exemplo, se o indivíduo recebe um órgão de outro, esse órgão vai ser rejeitado. Por quê? Porque o indivíduo receptor que recebeu esse órgão de outro ser, ele vai reconhecer aquele órgão como um antígeno. E o que é um antígeno? É um corpo estranho. Sendo assim, ele vai produzir anticorpos e vai tentar eliminar aquele órgão transplantado do seu organismo. Isso pode acontecer também com células, ok? Agora vamos passar para o próximo tema importante aqui, o próximo tópico importante. Células-tronco. As células-tronco têm capacidade de diferenciação. Isso depende da célula. Pode ser uma célula que tem capacidade de se diferenciar em qualquer tecido, que a gente chama de célula totipotente, mas, de modo geral, a célula-tronco tem capacidade de se diferenciar, ou seja, se transformar em outras células do interesse do receptor. Ok. Então, no caso aqui, um autotransplante célula-tronco. Por que isso é interessante para a questão aqui? O que a questão quer que a gente analise é o seguinte. Um autotransplante consiste em pegar células-tronco, que são minhas, e colocar em alguma região de interesse. Então, digamos que eu queira regenerar um tecido muscular. Eu vou pegar células-tronco, que são minhas, e vou colocar nessa região, nesse tecido muscular que eu queira regenerar. Qual é a vantagem que isso me proporciona? Primeiro, as células-tronco são minhas. Sendo assim, vai acontecer rejeição? Não vai. Eu não vou rejeitar essas células-tronco. E a segunda vantagem, elas podem se diferenciar justamente no tecido que eu queira regenerar. Então, sendo assim, vamos analisar cada opção. Letra A. Células-tronco se mantêm indiferenciadas. Não. A resposta correta seria: a célula-tronco vai se diferenciar, ou seja, ela vai se transformar em outro tipo de célula do nosso interesse. Letra B. Células provenientes de transplante entre diferentes indivíduos envelhecem e morrem rapidamente. Não, isso não quer transplantar células entre indivíduos diferentes, não quer dizer que a célula vá morrer rapidamente. O malefício desse processo é que o receptor vai rejeitá-la por reconhecer como um corpo estranho. Letra C. Células-tronco, por serem doadas pelo próprio indivíduo receptor, apresentam material genético semelhante. Essa é a resposta correta. Se eu me doar células-tronco, como essa célula é minha, ela apresenta o meu próprio DNA, apresenta as minhas próprias características e eu não vou reconhecê-la como algo estranho. Além do mais, ela também pode se diferenciar em outro tecido do meu interesse. Letra D. Células transplantadas entre diferentes indivíduos se diferenciam em tecidos tumorais. Isso não vai acontecer. Uma célula que foi transplantada não necessariamente vai se transformar em um tumor. Então, exclua essa opção. Letra E. Células provenientes de transplantes convencionais não se reproduzem dentro do corpo do receptor. Um transplante convencional, se o indivíduo doar célula para outro, a célula que foi doada vai se multiplicar, mas o indivíduo que recebeu vai reconhecê-la como corpo estranho, mas ela vai se multiplicar sim. Então a letra E também está errada. Foi que foi, gabarito, letra C.